Olá, sejam bem-vindos ao canal da Eliane Spengler, professora Coruja. Bem, aqui vamos ao assunto da psicóloga, a Fabiana Veras, 45 anos, que foi assassinada, né, pelo ex da sua amiga. Sua amiga é uma policial, tá? Não vou colocar o nome dela aqui, porque essa mulher corre grande risco, tá? Pelo que nós vamos aqui contar. E eu já vou começar a falar que tudo que eu estava fazendo, aí eu cheguei numa conclusão. Aí eu fui mais numa pesquisa e encontrei que a minha conclusão estava certa. Ele realmente só queria, né, fez isso com ela para conseguir o telefone dela para poder ver o que elas conversavam, a ex dele e a amiga psicóloga. Tá. A Fabiana, ela tinha o seu consultório dentro da sua própria casa, era uma casa grande, tá? E ela trabalhava ali mesmo, ela tinha funcionárias, tudo. Ela era ligada também ao fisiculturismo, tá? Ela gostava de academia. E ela, assim, ela tinha essa amizade e ela chegou a conhecer porque o João, tá? Na questão, tá? Que ele era concursado da prefeitura, advogado, mas sempre dizia que ele tinha uma grande frustração, tinha 41 anos, de não ser juiz, que ele não ganhava para o que ele fazia e que ele não passava para juiz. Ele gostava de poder, porque dinheiro, bem a tônica que ele tinha bastante, e assim, dinheiro é uma vida boa, mas ele era uma pessoa muito reclusa, tanto que as amizades dele, tá? Ele, durante 2 anos que ele ficou com essa policial, eram as amizades que ele tentava manter. E o que acontece? Ele já tinha uma certa idade, né? 41, eles ficaram 2 anos, já dá para saber se você quer casar ou não, e ela decidiu que não, que tanto que ela está já com uma outra pessoa. Mas ele passou bastante tempo insistindo, implorando para voltar. E ele cismou que a amiga psicóloga, porque ela tinha na rede social, né, tem a rede social dela ainda, e um dos últimos, ali ela falava muito do trabalho dela, né? E dos últimos posts dela é que ia fazer terapia de casais, terapia, não sei. Ele entrou em contato com ela no começo desse ano, tá? E começou a conversar que ele queria. Ela viu que ele não... E ela sabia que não tinha volta. Mas ela era uma psicóloga, era uma pessoa boa. Ela ajudava tantas pessoas, muitas vezes até sem receber. Né? Ela tinha a clínica dela, mas ela viu que realmente ali não aceitava um fim de um relacionamento. E uma obsessão, porque foi bastante tempo. Porque ele era uma pessoa chata, tá? Porque você, assim, insistir, não dava mais. Mas, bem, ele, 3 meses antes, se não foi premeditado, o que será? 3 meses antes, ele pediu licença médica por problemas psiquiátricos. Não tenho o CID, não sei o CID, mas não é difícil conseguir isso, tá? Porque a doença mental, a depressão, essas questões, elas não são muitas vezes
não pode se repudiar ali, se não querer, porque não está dentro, né? Não, é uma doença que é da alma, né? Então, ele deve ter consultado e precisava de um afastamento. Não é difícil, digo para vocês, não é difícil, tá? Então, nesses 3 meses, ele premeditou muita coisa, porque ele seguia, ele mandava mensagem, ele conhecia a casa onde tinha o consultório, ele continuava tentando voltar, ele sempre achava que não voltava porque ela, né, na rede social dela, falava muito, ele ficava lá lendo e mandava mensagens. Eles já tinham uma amizade do período que a amiga dela e ele namoraram. Ele falou assim que precisava entregar um buquê de rosas para que ela entregasse para a namorada. Bem, de Natal para a cidade dela é mais de 2 horas, tá? No Rio Grande do Norte. Ele não foi com o áudio dele branco, ele pegou um carro de aplicativo que a família dele usava até. Ele sabia que ela não tinha consulta marcada, que não teria pessoas lá. Tinham câmeras que ele sabia, mas essas câmeras não dá para ouvir. Gente, coloque câmeras que dê para ouvir. Não quero, porque a gente vê pelos vários casos ali a situação. Bem, ele se disfarçou, ele botou uma fantasia e colocou casacos. Parecia que ele estava no Rio Grande do Sul, não no Nordeste, no inverno do Rio Grande do Sul. E era uma coisa árabe, assim, tipo, botou uma máscara, levou uma mochila e disse para o motorista, pagou R$600, R$400 pela viagem. Por que ele não foi dirigindo? Porque ele não queria deixar pedágio, o número dele. Se ele ultrapassasse, levasse uma multa. Nada. Isso é a realidade. E ele não queria ser reconhecido pelas câmeras que ele sabia. Ela, quando abre a porta, ele toca, ela abre a porta para ele. Aí mostra ela até assim, sabe, batendo assim, mas por quê? Não sei, não dá para ouvir, né? Como quem diz por que ele tava daquele jeito, assim, né? E mal ela sabia. Ela não tinha medo dele, ela não tinha um caso com ele, ela não tinha medo dele. Tanto que ela foi andando na frente, a caminho lá, para eles conversarem. Não tinha buquê nenhum de rosas na mão dele, só a mochila com as facas. E um punhal. Um punhal. Acho que ele pretendia torturar ela se não conseguisse o celular dela, não é? Bem, ele entrou às 4h45, às 5 horas ele já estava dentro do carro, o motorista estranhou, porque ele estava com sangue. Mas ele voltou para Natal com ele. Ele ia entrar em contato com a polícia quando chegasse lá. 6 horas, a funcionária dela vai lá e encontra o corpo dela, ela amarrada e morta com facadas. A polícia chamada rapidamente olha ali, vê as câmeras, não dá para reconhecer o homem. Foi um crime quase perfeito, né? Não existe, né? Crime quase perfeito. Não reconhece, não tinha nada agendado, né? E outras pessoas que viram ele não reconheceram ele. Ela só reconheceu quando ele falou, né? E ele era uma pessoa muito grande, tá?
muito grande. É uma pessoa muito grande. Ele pegou, mas ela também fazia luta, né? Só que ela não foi pega de surpresa, né? Ele entrou, fez isso tudo, e em 15 minutos ele estava lá fora e rumo. Só que quando você esfaqueia alguém, né? Apunhala alguém, normalmente você costuma se cortar muitas vezes. Muitos, né? Ele, quando a polícia espertamente olhou lá do lado de fora, pela câmera, anotou o número da placa e chegou no motorista. E o motorista disse: eu ia falar com vocês. Eu levei o fulano de tal, né? Que eu era acostumada a trabalhar com a família dele. Ele disse que era uma consulta psiquiátrica, uma viagem, só que ele tinha sangue no corpo. Eles foram para casa dele. Chegando lá, já encontraram o celular quebrado, porque ele tinha visto, não estão sendo, né, mensagens na qual a psicóloga não fala nada em relação a mal dele. Mas a gente não tem volta, ele é uma pessoa chata, é uma pessoa isso, que eu já tô com outro. Ele pega, ele lê ali, ele tem um ódio tão grande que ele quebra o celular. Ele quebrou. Porque ele trouxe não se importando. Se fosse o dele, ele não levou. O dele ele não levou para saber, né? Aliás, ele joga ali, descarta tudo ali e vai para o hospital porque ele se machucou. Quando ele chega, que ele reclama tanto da vida, no carro branco dele, com aquela pose de gente bem-sucedida, né? Muitas vezes eu também pensei, será que ele queria essa namorada só por amor ou pelo poder, por ela ser policial? Porque ser policial dá poder, né? Ele, pelo jeito, ele queria poder também. Porque dinheiro ali deu pra ver que ele vivia bem, uma era de família, tá? O que acontece? Ele fez todos os álibis perfeitos, né? Esses 3 meses antes, talvez ele tenha ganho até mais do que ele pediu, né? Ele planejou tudo, ele se fantasiou, ele sabia a hora. Bem, chegando na delegacia, ele diz que foram vozes. Ele teve um surto, que foram as vozes que falaram que se ele não fosse matar aquela moça, quem iria falecer era a mãe dele, que tinha problemas de coração. Tá? O caso, ele tá detido, o caso tá sendo em investigação. Ele não negou, só que ele diz que foi o diabo que fez. Por quê? Não existe mais o lugar, presídio, manicômio, né? E que era bem mais difícil sair, que era bem mais... Hoje em dia, agora que não tem mais, você fica 2 anos lá e sai. Você não fica lá, fica no hospital psiquiátrico. Então, o advogado dele está lutando com isso. Ué, mas você poderia surtar só aos 41? Sim, porque tem casos de pessoas que tiveram primeira crise de esquizofrenia aos 40 anos, tá? Mas não está. Ele está fazendo todo o cenário porque ele conhece, ele trabalha com isso. O advogado dele, tudo tá indicando, porque hoje é o melhor caminho. Então, a humanidade, a cabeça, tá? Se contasse com a pessoa, né? Vai fazer uma viagem dessa, vai tirar 3 meses, vai fazer uma viagem dessa. Para matar e pegar o telefone que ele cismava que ela era responsável, mas ele não
verbalizava isso. Ele se fingia amigo dela. Porque ela era a amiga mais assim, que mexia com a mente, mexia com tudo. Que tinha sido ela que tinha feito ele terminar. Então, até onde a mente humana vai, tá? Então, está lá, detido. A mãe dela, um sofrimento, assim, porque pelo que, né, dizem que o ano da perda é o pior, né? Porque você viveu com a pessoa, né? E você vai acabar o ano sem ela. E dessa maneira, né? E o ano que vem todo, ela sabe que não vai ter a filha. E a filha estava no melhor momento de vida dela. Tá? Tanto profissional, como pessoal, como tudo. Vamos continuar seguindo aí como ficou a psicóloga, que foi, né, pelo ex da sua amiga. Um grande abraço e volte aqui.